A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma quarta-feira para aprender a palavra de Deus. Bíblia Sagrada em primeiro lugar. E hoje o assunto é heresiologia. Estudo sobre seitas e heresias. O que é heresiologia? O que é uma seita? O que é heresia? O que é um herege? Vocês querem saber? Digam amém. Amém. Então hoje nós vamos aprender como identificar uma seita, como identificar uma igreja, se ela é de Deus, da Bíblia, ou se ela não é de Deus. É muito interessante, né? Pastor, eu quero saber se aquela igreja é de Deus. Pastor, eu quero saber se aquele povo pertence a Deus ou não. Então tem algumas bases para se identificar, algumas características que identificam. Por exemplo, como identificar uma pessoa boa? É pelo fruto dela. Compra, paga, fiel, honesta, não briga, não fala mal do outro. A mesma forma como identificar uma seita, como identificar uma igreja, se a igreja é de Deus ou não. Nesse livro nós vamos aprender o que é heresiologia, como identificar uma seita. Nós vamos aprender também sobre os muçulmanos. Quem é os muçulmanos? A nova era, a doutrina da confissão positiva, o espiritismo, o unicismo. A Voz da Verdade prega o unicismo. E o que é unicismo? O que é trinitarismo? O que é triteísta? Há uma diferença entre unicista, trinitarista e triteísta. Diversas seitas, a Igreja da Unificação, os adventistas do sétimo dia são uma seita. Testemunha de Jeová é uma seita ou uma igreja? O mormonismo é uma seita ou uma igreja de Deus? Segundo a pesquisa, há 10 grandes religiões do mundo. São elas: islamismo, judaísmo, confucionismo, hinduísmo, taoísmo, joanismo. Olha só, tanto ismo, cristianismo, judaísmo, islamismo, tudo termina com ismo, que vem o termo de religião. Mas as 3 maiores religiões do mundo é cristianismo, islamismo e judaísmo. Agora preste atenção aqui, ó. Qual é a primeira religião que surgiu no planeta? Alguém sabe? Qual a primeira religião que surgiu no mundo? Vou explicar para vocês que é o judaísmo. Judaísmo é a religião mais antiga do mundo. Quem é o fundador do judaísmo? Abraão, e Moisés revolucionou. Abraão é o fundador do judaísmo. Todos os judeus têm como pai na fé o Abraão. Todo judeu idolatra Abraão, Davi e Moisés. Você sabia disso? Os 3 pilares do judaísmo. Todos os judeus, para eles admiram. Os judeus admiram Abraão, o pai da fé, Moisés, o grande líder, e Davi, o grande rei.
Então a maior religião e primeira religião do mundo se chama judaísmo, que nasceu com Abraão e Moisés revolucionou. Depois a religião mais antiga é o cristianismo, que nasceu com Cristo. Cristianismo. Depois nasceu o islamismo. 600 depois de Cristo, nasce o islamismo com o profeta Maomé e o seu Deus Alá. Então as três maiores religiões é o judaísmo, cristianismo e islamismo. Amém? Judaísmo é irmã gêmea. Eu lembrei. O judaísmo é monoteísta. O islamismo é religião monoteísta. E o cristianismo também é uma religião monoteísta. Essas três religiões são monoteístas. E o que é monoteísta? É uma religião que crê em um único Deus. A palavra mono é um, teísmo é Deus. Então, monoteísmo, único Deus. Então, o cristianismo, que é nossa religião, ela é monoteísta, ou seja, ela crê em um único Deus. E o pai na fé dos judeus, do judaísmo, é Abraão. O pai na fé nosso do cristianismo é Abraão. O pai na fé dos islâmicos também é Abraão. Então, o que é uma seita? Uma seita é um grupo de pessoas que interpreta a palavra de Deus erroneamente. Eu vou repetir para vocês memorizarem. Vocês memorizaram bem? O que é uma seita? É um grupo de pessoas que interpretam a palavra de Deus erradamente. Isso é seita. O que é uma heresia? É o ensino contrário à palavra de Deus. Se ensinar, por exemplo, que Jesus não morreu na cruz, é uma heresia. Se ensinar que o Espírito Santo não existe, também é uma heresia. Então a heresia é o quê? O ensino contrário à Bíblia. E seita é um grupo de pessoas que interpretam a palavra de Deus erradamente. E herege? Herege é uma pessoa que ensina a palavra de Deus erradamente. Qual foi o primeiro intérprete da Bíblia? Alguém sabe? O primeiro intérprete da Bíblia foi Satanás. E qual é o alvo do diabo na Bíblia? 3 coisas, anote: omitir, acrescentar ou torcer. O diabo ele quer acrescentar o que está na Bíblia, ele quer tirar o que está na Bíblia, ou ele quer torcer. Esse é o alvo do diabo. Ele quer acrescentar o que está aqui, as palavras, ele quer tirar ou torcer. E heresia existe desde o tempo de Moisés, de Paulo, de Jesus. No tempo de Jesus tinha seita, sim ou não? Quem era a seita do tempo de Jesus? Os fariseus, os saduceus. Era seita no tempo de Jesus. Jesus ensinava uma coisa, os fariseus vinham contradizendo. Então, pensamentos contrários, seitas, hereges, sempre existiu.
O que é a doutrina? É o conteúdo do ensino de uma crença. Há 3 fontes de uma doutrina: divina, humana e diabólica. Na igreja tem 3 tipos de manifestação. Tem aqueles irmãos que pula, profetiza. Ali é 3 manifestações. Uma delas pode ser de Deus, da carne ou do diabo. Uma pessoa pode pular cheia do Espírito Santo? Claro que sim. Já aconteceu isso comigo. Eu já marchei, já pulei, já orei muito em montes. Mas nem toda pessoa que pula e profetiza é o Espírito Santo. Há casos que é a emoção da pessoa. Está alegre, ele vai pular. E há casos que é o diabo que está pulando e profetizando e ninguém sabe. Como é que faz para saber? Aí existe o dom do discernimento de espírito. Porque na Bíblia tem 9 dons. Preste atenção. Dom do saber, sabedoria, ciência e discernimento. Dom de falar, profecia, variedade e interpretação. Dom de agir, fé, cura e maravilha. Então na Bíblia existem os 9 dons. Amém? E o principal dos 9 que Paulo cita, qual que é o primeiro dom? O primeiro dom que Paulo cita é a sabedoria. E o sábio Salomão falou em Provérbios 4:7, sabedoria é a coisa principal. Se você quer sabedoria, peça a Deus e leia a Bíblia. Então, o que é doutrina? É um conteúdo de ensino de crença. E há 3 tipos de fontes de doutrina: a doutrina de Deus, da Bíblia; a doutrina do homem, chamado usos e costume; e a doutrina diabólica, que é as heresias. Então esse negócio de brinco, cortar cabelo, calça, é o homem que põe. Não, pastor, minha Bíblia tem. A Bíblia não tem isso. É a igreja que põe as normas do que pode e que não pode. Na Bíblia não tem corte de cabelo, não tem brinco, não tem calça. No tempo da Bíblia era roupão, parecendo aquele Dom Pedro. Então como é que você vai falar que tem calça na Bíblia? Não tem. Existe uma diferença entre doutrina e costume. Costume é da terra, doutrina é do céu. Costume é do homem, doutrina é de Deus. Costume é passageiro, temporário. Doutrina é imutável. A Bíblia é doutrina. Ah, pastor, minha igreja permite barba, bigode, cabelo curto, cabelo... Isso aí é uso e costume das igrejas, do homem. De Deus não tem base na Bíblia. Tem base na Bíblia para barba? Porque tem igreja que proíbe barba e outras é a favor. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala da barba de Arão. Então, doutrinas são de Deus, usos e costumes são dos homens. Amém? E tem coisas que é doutrina e você acha que é uso e costume. Por exemplo, lascívia é a mulher querendo mostrar os seios, roupas, mini saia transparente. Lascívia é doutrina. Mentira não é uso e costume não, mentira é doutrina. Quem mente vai para o inferno. Fofoca não é uso e costume, é doutrina. A doutrina, a diferença dela, o que é pecado aqui no Brasil, é no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, o mundo inteiro. Já o uso e costume não, aqui pode, lá não pode, lá não pode, e assim vai. Então, as 3 tipos de doutrina: de Deus, do homem e do diabo. Amém? De Deus é a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que não faça,
é doutrina. Tudo que o homem diz, não faça, é uso e costume. E tudo que o diabo diz é heresia. O diabo é o pai da mentira. Quem mente vai para o inferno. Tem gente que tem o costume de mentir, né? É o caráter. Não está no meu caráter mentir. Tenho meu defeito, não sou perfeito, sou um pobre, miserável pecador, mas a mentira não mora comigo. Eu tenho que ser verdadeiro. Quem é o Jesus das seitas? Para os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel. Para os mormons, é um homem. Para os testemunhos de Jeová, é um filho de Deus que morreu no madeiro. E para nós, é o Salvador, Filho de Deus. Nas aulas passadas eu falei que quem nasceu de Maria não foi Cristo. Quem foi? Jesus. Jesus nasceu de Maria. Cristo é a natureza divina. Antes de nascer de Maria, já tinha no céu. E também eu falei que quem morreu na cruz não foi Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus. Na cruz, Jesus libera Cristo. Tem base bíblica? Claro que tem. Jesus está na cruz e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. O Espírito de Jesus, quem é? Cristo. Maçonaria. Já ouviram falar? Maçonaria. Quem entra para a maçonaria simplesmente vendeu a sua alma para o diabo. Maçonaria não é de Deus. Ah, pastor, mas tem igreja que tem maçom. Toda igreja tem o trigo e o joio. Toda igreja tem Caim, tem Abel, tem Saul e tem Davi, tem Judas e tem João. Toda igreja tem gente boa e gente ruim. Então, tem igrejas que tem maçom? Tem. Mas maçonaria não é uma religião, não é uma igreja, é uma religião. Tem muita gente que diz não é religião, é filosofia. Filosofia do diabo, meu irmão. A maçonaria não é da Bíblia, não é de Deus. E muitos alunos da internet me perguntam: professor, você é maçom? E eu digo: não sou maçom, nunca serei, porque não amo dinheiro, eu amo Jesus e a Bíblia. Ah, pastor, pois eu entrei na maçonaria. Se arrependa-te, escapa-te por tua vida. A maçonaria não é uma coisa de Deus. A Bíblia não recomenda as trevas. Quem entendeu, diga amém. Não perdoa a maçonaria. Ela não é uma igreja de Deus. Crente e pastores não podem ser maçom. As seitas são exclusivistas. O que é exclusivista? Só nossa igreja leva para o céu. Só nossa religião leva para o céu. Quem leva para o céu não é a igreja. Quem é? Jesus Cristo. As Assembleias de Deus levam para o céu? Não. Quem leva para o céu é Jesus. Então, um sintoma que uma igreja não é de Deus é eles se autotitulares como salvadores. Nossa igreja salva. E Jesus fica onde? Então, é fácil saber se uma igreja não é de Deus. Eles são exclusivistas.
Mas eu vou revelar aqui 4 pilares para identificar que uma igreja é de Deus ou não. Vocês querem saber? Digam amém. Como saber se uma igreja é de Deus? 4 pilares. Número 1, eles têm que crer em Deus. 2, eles têm que crer em Jesus Cristo. 3, têm que crer no Espírito Santo. 4, têm que crer na Bíblia. Se uma igreja crê em Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia, essa igreja é de Deus. Está vendo aí, pessoal? Você não vai julgar a igreja pelo uso e costume. Não. Lá é calça, cabelo, barba. Não se julga uma igreja se ela é de Deus por esse uso e costume. O critério aqui é um pilar da salvação. Deus Criador, Jesus Salvador, o Espírito Santo Divino e as Sagradas Escrituras. Se uma igreja crê nesses 4, ela é de Deus. E se ela só não crê em um, não é de Deus. Quebrou um desses 4, não é igreja de Deus. Ah, pastor, lá eles creem no Pai, no Filho, no Espírito Santo, mas eles não creem na Bíblia, eles têm outra Bíblia. Essa igreja não é de Deus. A igreja verdadeira tem a Bíblia como livro oficial. A igreja verdadeira crê no Espírito Santo. A igreja falsa diz: não, o Espírito Santo é uma força impessoal. A igreja verdadeira atribui a salvação através de Cristo. A igreja falsa diz: não, Jesus não salva. O islamismo fala: Jesus não morreu na cruz para salvar. Testemunha de Jeová nega a existência do Espírito Santo. A Igreja Católica alterou a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nossa do Evangelho, que é a mesma católica, é a mesma, com um detalhe: a Bíblia Católica tem 7 livros a mais dentro dela. Então é uma Bíblia alterada. Os mormonismos, eles têm outra Bíblia. Sabia disso? Os mormonismos, eles têm outro Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo disse, há 2000 anos atrás: se um anjo vier do céu e anunciar outro evangelho, seja o que? Anátema. A palavra anátema do grego é maldito. Paulo falou: se um anjo vier do céu e anunciar outro evangelho, seja maldito. E todas as seitas nasceram por intermediação de anjos. Testemunha de Jeová, apareceu anjo. Mormonismo, apareceu anjo. Islamismo, apareceu anjo na criação dessas igrejas, dessas religiões. Mas a Assembleia de Deus não apareceu anjo, não. Apareceu o Espírito Santo usando vaso e profetizando. Preste bem atenção, irmãos. Eu tenho 50 anos de Assembleia de Deus. A igreja que chega mais perto da Bíblia, das doutrinas bíblicas, é a Assembleia de Deus. Não é porque eu sou assembleiano, não. Porque toda igreja tem um desfalque. Um não crê no Espírito, outro não crê nos dons. A Batista não crê nos dons, a Presbiteriana não crê no livre-arbítrio, e assim vai. Mas a igreja que chega mais perto da Bíblia é as Assembleias de Deus no Brasil. Amém? Então não quer dizer que você vai ser salvo na Assembleia, que depende das suas obras. Mas é a igreja que está mais no caminho da verdade, é as Assembleias de Deus. E não é puxando o saco, não. É porque eu conheço as doutrinas das Assembleias de Deus. Não tem heresia
nas Assembleias de Deus. Tem uso e costume, pode, não pode, que isso aí é das igrejas. Nós temos a Bíblia e os muçulmanos têm o Alcorão. Você não tem a Bíblia aí? Não é a Bíblia? Mas os muçulmanos não têm a Bíblia, eles têm o Alcorão. A Bíblia Sagrada dos islâmicos chama Alcorão. E sabe quem citou essa Bíblia? Diz eles que foi o anjo Gabriel que citou para Maomé, e Maomé escreveu e fundou a religião islâmica, que o Deus dele é o Alá. Quando uma criança nasce no islamismo, eles pegam a criança, o ouvido, e põem na boca e fala: Alá é o único Deus e Maomé o seu profeta. E ele repete: Alá, o único Deus e Maomé o seu profeta. Alá, o único Deus e Maomé o seu profeta. Fala no ouvido da criança recém-nascida, já para fazer a lavagem cerebral. Todo muçulmano, o sonho dele é matar os judeus. Muçulmanos e judeus não se combinam. Sabe aonde começou essa briga? Quem quer saber, diga amém. Quando Sara deu Agar para Abraão. Abraão, deita com minha escrava Agar. Deitou, nasceu Ismael. O pai dos muçulmanos, quem é? Ismael. O pai dos árabes, quem é? Israel. Todos os árabes são descendentes de Ismael, aquele filho de Abraão com Agar, sua serva. E se Abraão não tivesse deitado com Agar, os árabes não existiriam. E por que da briga? Porque depois Sara fala a Abraão: eu não quero mais esse filho, porque ela está debochando de mim, expulsa ele de casa. Aí Abraão expulsou e eles ficaram revoltados. A briga começou lá. Quando Agar falou: Abraão, tu vai me expulsar de casa? Vou, porque Sara não quer e tal, uma bagunça. Aí Agar foi embora com a criança, ela passou sede e fome no deserto, e eles odiavam Abraão. Aí nasce Isaac, que eles também têm ódio, nasce Jacó, que eles têm ódio, e então judeus e árabes são primos. A briga começou com Abraão e Agar e Sara e Ismael. A briga começou lá, e até hoje a briga continua, um jogando bomba no outro. É briga de primatas, primos. Árabes são primos dos judeus. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu revelar um negócio aqui para vocês. Vocês já viram foto na internet que lá em Israel tem aquela culpa dourada de ouro, que é a mesquita dos islâmicos, já viram? Ali, exatamente naquele local que é a mesquita, é o Monte Moriá, aonde Abraão foi sacrificar Isaac. E que na Bíblia dos muçulmanos, no Alcorão, está dizendo que Abraão não levou Isaac, não. Está dizendo que Abraão levou Ismael. Já pensou? Vou repetir. Na Bíblia dos muçulmanos, no Alcorão, está escrito que Abraão levou Ismael para sacrificar, e apareceu o cordeiro, e Abraão não matou Ismael, matou o cordeiro, e Isaac está fora. Briga de primo. Cuidado, um erro nosso pode ser fatal. O trem está na linha, um desvio que ele dá pode destrilhar. Um erro do ser humano pode ser fatal. Então aquela mesquita está no Monte Moriá. E onde é o Monte Moriá?
onde Abraão foi sacrificar Isaac. Aquela mesquita, então, o mesmo local exato, é onde o alto pico do Monte Moriá, onde Abraão subiu para sacrificar Isaac. E Abraão não sacrificou Isaac. Abraão sacrificou o quê? Mais alto. Eu já falei nas aulas passadas que Abraão não sacrificou o cordeiro. Hein? Fala mais alto que o povo. Abraão sacrificou o carneiro e não o cordeiro. Por quê? Deus já sabia. Se eu der para Abraão um cordeiro, quando o meu filho, o cordeiro, chegar, que João Batista anunciar o cordeiro, os judeus vão rejeitar o cordeiro de Deus, dizendo que Abraão já sacrificou o cordeiro. Então Deus não dá o cordeiro, Deus dá o quê? Carneiro. Quando João Batista vem, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus aceitariam quietinho. Se Abraão tivesse sacrificado o cordeiro, os judeus iam contestar: João Batista, nosso pai Abraão já sacrificou o cordeiro. Ia quebrar. Aí Deus, sabendo disso, não vou dar o cordeiro para Abraão, eu dou o carneiro. E Abraão sacrifica o carneiro. Quem entendeu, diga amém. Qual a diferença de carneiro para cordeiro? Quem sabe? Cordeiro é o filhote, o pai é o carneiro e a mãe é a ovelha. A ovelha deita com o carneiro, que nasce o cordeiro. É cordeiro enquanto é 1 ano de idade. Passou de 1 ano, 2 anos, aí é carneiro. Então, no Antigo Testamento, quando matava os animais para perdoar pecado, que não é perdoar, era cobrir só, era cordeiro, menos de 1 ano. Passou de 1 ano, eu não quero não. Então, o Cordeiro de Deus, ele é menos de 1 ano, ou seja, novo, sem mácula, sem rúcula, sem defeito. Então, vamos ver se vocês aprenderam. O que Abraão sacrificou lá no Monte Moriá? Carneiro, não cordeiro. Não está na Bíblia cordeiro, está na tua mente. Sabia que muitas coisas é pregado que a gente não sabe? Muçulmano e islâmico é a mesma coisa. Os muçulmanos negam a doutrina da Trindade. E falar nisso, eu vou falar um pouquinho sobre a voz da verdade, tá? E os hinos mais bonitos que eu acho de todos, além da harpa cristã, é o da voz da verdade. Eu acho que os hinos mais perfeitos, depois da harpa cristã, são da voz da verdade. Sim ou não? Quem não gosta também, mas eu admiro e acho bonito. Porém, a voz da verdade, eles são unicistas. Para nós é uma heresia. A voz da verdade, eles não creem na Trindade. Eles são unicistas. E o que é unicista? Eles creem, olha só, o unicista, eles creem uma pessoa que se manifestou 3 vezes. Para o unicista, o mesmo Deus da criação é o mesmo Deus que desceu no Calvário, é o mesmo Deus que desceu no batismo no Espírito Santo. O unicista é heresia do ponto de vista bíblico
e teológico. Porque nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O unicista não crê na Trindade, e a voz da verdade é unicista. A voz da verdade nega a Trindade. É que na verdade eles creem na Trindade de outra forma. Existe unicista, que é uma pessoa que se manifestou 3 vezes, Trindade, que é 3 pessoas, e triteísta. Vocês sabem a diferença ou não? Qual a diferença de triteísta para trinitarista? Triteísta crê em 3 deuses. Tem muitos crentes inocentes que têm um triteísta na mente, mas não é por maldade, que ele é inocente. Não, pastor, eu creio que é 3 deuses. Um Deus é o Pai, outro Deus é o Filho, outro Deus é o Espírito Santo. São 3 deuses, dá o nome de triteísta. E a Bíblia não é triteísta, a Bíblia é trinitarista. É um Deus em 3 pessoas. É igual à água. A água é uma, mas em 3. O número 3 é o número da perfeição, igual é um 7. 7 não é o número da perfeição? O número 3 também. Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia divide o homem em 3: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3: cabeça, tronco e membro. O tempo que Deus fez é 3: passado, presente e futuro. O espaço é 3: altura, profundidade e largura. Na natureza também encontramos o número 3: lagarta, casulo e borboleta. A água, sólido, líquido e gasoso. Então o número 3 é o número da perfeição. O tabernáculo que Deus fez para Moisés era 3: pátio, lugar santo e lugar santíssimo. E isso aqui é uma pregação que eu prego, tá? Eu vou ensinar vocês. Vocês querem saber o mapa do céu, sim ou não? O mapa do céu se chama corpo, alma e espírito. Corpo, pátio. Lugar santo, a alma. Lugar santíssimo, o espírito. Anotaram aí? Gravaram? Eu vou repetir. O mapa do céu é o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés é dividido em 3 etapas: pátio, lugar santo, diga comigo, pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Pátio é o corpo, lugar santo é a alma e lugar santíssimo é o espírito. Quem ora menos de 1 hora por dia está no corpo, no pátio. Quem ora 2 horas está no lugar santo, na alma. Quem ora acima de 3 horas está no lugar santo dos santos, o espírito. Nenhum homem é capaz de fazer tantos milagres se não orar mais de 3 horas por dia. Eu orava mais de 3 horas, eu orava uma média de 10 horas por dia, às vezes 12 horas. Pastor, eu quero ser um homem de milagres. Ore 3 horas, acima de 3 horas por dia, menos não. Aí você vai viver no lugar santíssimo, e o que sair da tua boca vai cumprir igual Moisés. O que Moisés saía da boca, Deus honrava. Elias, chove, chove, para, morre, morre. Elias orava mais de 3 horas, Moisés orava mais de 3 horas, Jesus orava mais de 3 horas, Paulo orava mais de 3 horas por dia, Daniel e muitos outros. O Sadraque, Mesaque e Abednego oravam mais de 3 horas. Quem ora mais de 3 horas por dia
ele anda na esfera da quarta dimensão. Na quarta dimensão é quem ora acima de 3 horas. Se você quer pôr a mão, expulsar os demônios, curar e fazer até paralítico andar, morto andar, o mínimo para você se manter nesse patamar é 3 horas de oração. E Jesus orava, sabe quantas horas? 3, 4 e 5 horas por dia. A Bíblia diz que ele ia de madrugada para o monte. Jesus ia todo dia para o monte, 3 horas da madrugada, aí orava 4, 5, 6 e 7. Quando o comércio abria, ele descia do monte para pregar o Evangelho. Todo dia Jesus ia para o monte às 3 horas da manhã. Jesus ia dormir cedo, porque aquele tempo de energia. Então 8, 9 horas da noite Jesus estava dormindo já. 3 horas da madrugada ele levantava e orava das 3 até umas 7, 8 horas. Por isso que ele andou sobre as águas, fez paralítico andar, morto ressuscitar, porque ele orava. Paulo também fez isso, Pedro fez isso. Entenderam, meus irmãos? Quem quer fazer milagre aí, diga amém. 3 horas de oração. Então, se você ora 1 hora por dia, você está no pátio. 2 horas, você está no lugar santo. 3 horas, você entrou no templo do Santo do Santo. É o mapa do céu. Corpo, primeiro é o corpo. Você tem que, Paulo fala de sacrificar esse corpo mortal. Essa carne que é só pecar. Sabia? A alma é pecadora. Ou melhor dizendo, o corpo ele é tendencioso ao pecado. Quem peca? O corpo, a alma ou o espírito, hein? Quem pode me responder? Quem peca? Os 3. Corpo peca com sexo. A alma peca com a amargura, com o ódio, com a raiva. E o espírito peca com adoração ou espírito soberbo. Quando você adora não Deus verdadeiro, um Deus falso, você pecou no espírito. Que o espírito é o centro da adoração. O corpo é matéria, a alma é o centro das emoções e o espírito é o centro da adoração a Deus. Foi por isso que o diabo provou Jesus no corpo, na alma e no espírito. Já viram isso? O diabo provou Jesus, tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito. No corpo, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pães para alimentar o teu corpo. Na alma, lança-te daqui abaixo e tira a tua vida. A alma é a vida. No espírito, tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. O espírito é o centro da adoração. Então Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Então quem peca? O corpo, a alma e o espírito. Os 3. O corpo é o sexo, a alma é a amargura, a inveja, e o espírito é o soberba ou a idolatria. Quem está gostando, diga amém. Então, enquanto você não passa de 1 hora de oração, você nunca vai fazer milagre. Um ou outro milagre pode acontecer, mas andar no sobrenatural não. Todo profeta que faz o sobrenatural, Davi Miranda e muitos outros que são profetas, eles oram mais de 3 horas. E os dons são 5, viu? Você não pode entrar no dom do outro. Eu não oro como profeta. Eu tentei ser profeta na terra, orando 12 horas, fiquei 3 dias no monte, sem comer e sem beber, fiquei 3 dias no monte, fiquei 4 dias sem comer uma vez no monte dentro da igreja, e Deus não me usava em milagre. Por quê? Porque o Deus me deu outro ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O meu dom é o ensino. O apóstolo é o missionário que vai abrir obras. O profeta é esse que eu falei, que cura, revela, liberta o povo, é o profeta. Evangelista é o que ganha almas.
que vai evangelizar. E o pastor é o que pastoreia, no caso o pastor Leandro. E o mestre, o profeta, o mestre, o doutor, é o que trabalha no ensino. Meu ministério é o ensino e não o profético. Por isso que Deus me usa para cura, libertação, porque o meu ministério é o ensino. Ou você é profeta ou você é mestre. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Maçã não é banana. Banana não é maçã. São coisas diferentes. Qual é o teu dom? Cada um de nós aqui em cima temos um dom. É um só, viu? Jesus ocupou os cinco ministérios. Jesus foi apóstolo, foi profeta, foi pastor, foi evangelista, foi médico. Paulo não. Paulo ele era apóstolo. Embora ele foi muito usado no ensino como mestre, mas o seu desígnio é apóstolo. Cada ser humano que nasce tem um desígnio. Sabia disso? Eu vou revelar isso aqui, ó. Quem inventou o microfone teve a ideia de ampliar a voz. Não foi? Primeiro se pensa, depois se cria. O cara que falou, quero criar um negócio para ampliar a voz, criou o microfone. O outro falou, eu vou fazer um livro que é para ler. O outro fazer um computador. E o outro vou fazer uma cadeira que é para sentar. E o outro fazer um ventilador que é para jogar vento. Então primeiro se projeta, depois se cria. Correto? Deus projetou e você nasceu. Agora qual é o objetivo de Deus de ter te criado? Você sabe? Eu sei o meu. Nasci para ensinar. E eu sou um milagre de Deus. Vocês sabiam, irmão? Vou contar aqui, vocês vão ficar duvidosos. Vocês vão acreditar só porque está me vendo. Quem não me vê não acredita. Com todo o meu conhecimento, que eu fiz livros, sou autor, diretor de escola hoje, eu nasci com uma criança retardada mental. Eu não conseguia aprender a ler e escrever, a professora me batia. Não sei se vocês são do tempo da palmatória. Quem pegou palmatória aí? Pegou? Quem pegou palmatória aí? Pegou? Lá no norte. Ela falava assim, B com A. E se eu errar, era uma madeira na mão assim, ó. Pá! Quem já ouviu falar disso aí? Eu peguei. E doía, ela ficava vermelha. Ela, um C com A. Eu não sabia. Pá! Chegava com a mão toda inchada. Então eu não conseguia aprender a ler e escrever. Eu não era assim 100% retardado, mas era quase isso. Quase retardado, porque reprovei a primeira série, reprovei a segunda série, e eles me passaram para a terceira com dó. Então, para mim, eu era um retardado mental. Aí a Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas para confundir com as sábias, pega as coisas desprezíveis para confundir com as sábias. Então, quando você diz, nossa, esse professor ensina bem, eu não ensino nada. Quem ensina é Deus. E Ele está me usando aqui agora, porque eu sou um canal. Você diz, nossa, essa torneira traz muita água boa. Não, a água boa está na caixa d'água. A torneira é um mecanismo de transporte. Eu sou um mecanismo de transporte da sabedoria de Deus. Eu não sei nada, não tenho nada. Esses livros quem fez foi Deus, quem me usa é Deus. Eu não sabia de nada e o que eu sei agora é de Deus. Amém? Então tem muita gente que fica, eu sei, eu curo, eu profetizo. Segundo a lei da física, duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço. Quando você diz eu sei, Deus sai de você. Você é soberbo. Quando você diz eu não sei, você se esvazia, aí Deus entra em você e cresce. Então eu não sei nada, quem sabe é Deus. Eu não ensino nada, quem ensina é Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então você tem que descobrir para que você nasceu. Eu converso com uma pessoa, consigo descobrir qual o dom dele. O dom do pastor Leandro é pastor, é o dom dele.
Ele está no lugar dele. Eu já fui pastor 13 anos, mas não é meu dom. Meu dom não é pastorear. Meu dom é ensinar. Quem entendeu, diga amém. É igual uma construção. Um é o pedreiro, o outro é o pintor, o outro é eletricista, o outro é encanador, o outro é o engenheiro. Cada um tem uma função, sim ou não? Na igreja é a mesma coisa. Um ensina, outro expulsa o demônio, outro revela, outro vai. Cada um tem uma função na igreja. Qual é o teu desígnio? Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Não é a bolsa de valores. O lugar mais rico do mundo não é o garimpo onde tem ouro e pedra e diamante. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Nossa, pastor, mas por quê? Porque lá tem grandes sonhos e projetos que foram enterrados e as pessoas não realizaram. Tem grandes missionários, grandes pastores, grandes cantores, grandes autores que não descobriram o seu dom e morreram e estão lá. Então eu não vou levar para o caixão o talento que Deus me deu. E procura você descobrir o teu dom, senão você vai levar para o cemitério o dom que Deus te deu. E Paulo fala, a Bíblia fala, desperta o dom que há em ti. Cada um de vocês tem um dom. Para que vocês nasceram? Pensa, analisa. Deus não te criou à toa. Você não é um acidente por acaso. Deus te criou com um propósito. Pode ser missionário, pode ser pastor, alguma coisa. Até Maria, mãe de Jesus, não nasceu por acaso. Deus falou, eu vou criar uma jovem, Maria, que vai ser a intermediadora, que vai nascer o meu filho. Maria só serviu para isso. Para que você vai servir? Eu nasci para ensinar a Bíblia. Já formei mais de 20 mil alunos na Bíblia. Se eu morrer hoje, eu estou cumprindo o dom que Deus me deu. Você está cumprindo o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Você tem que descobrir. Amém, meus irmãos? Ninguém, todo mundo tem um dom de Deus. Você diz assim, esse dedinho aqui não serve para nada. Meu corpo todo serve, mas esse dedinho não serve para nada. Para que serve esse dedinho? Como é que você vai limpar seu nariz e seu ouvido? Nenhum dedo limpa. Esse aqui limpa. É igual o mestre. Ele limpa as heresias da igreja. Esse é o apóstolo, que é o que toca todos. Esse é o profeta que aponta o caminho de Deus. O evangelista é o maior, é aquele que vai mais longe através das almas. Tem um pastor que é casado com a igreja, praticamente, compromissado com a igreja. E esse dedinho aqui serve para quê? Para tirar as sujeiras, né? O mestre tira as sujeiras da igreja, as heresias. Aí você diz, nossa, o meu dedinho do pé aqui não serve para nada. Tira ele para tu ver. Vai desequilibrar. Os soldados do tempo da Bíblia, quando pegavam um inimigo rei, eles cortavam esse polegar e os polegares do pé. Por quê? Josué mesmo pegou muitos reis e cortou aqui. No tempo de Josué cortava esse dedão aqui, esses dois. Por que cortava esses dois dedão? E os dois dedão no pé? Por quê? Quem pode explicar? Porque se o diabo cortar esse dedo do teu aqui espiritualmente, esse dedo aqui, cortou, como é que segura a espada? Como é que segura a espada? Sem esse dedo. Esse dedo dá o fechamento da espada, Então, se tirar esse dedo, a espada fica caindo. Se o diabo cortar esse teu dedo, você para de ter a espada de ler. Tem muita gente que falou de ler a Bíblia porque o diabo cortou o dedo dele. Entendeu? E por que os reis cortavam os dedão? Porque cortou o dedão, eles ficam desequilibrados. O diabo quer cortar o teu dedão do teu pé para você perder o equilíbrio. O diabo quer cortar esse dedão teu para você não pegar mais no microfone, não pegar mais na Bíblia. O diabo quer cortar o teu dedo para você desequilibrar. O diabo quer cortar esse dedo também para você não dar dízimo.
porque dízimo é uma coisa de Deus e da Bíblia. Eu não uso nem a Bíblia para falar sobre dízimo. Coloca a Bíblia assim de lado. Dízimo é bíblico, vamos tirar a Bíblia. Se ninguém der dízimo, quem vai pagar o aluguel? Hein? Se ninguém der dízimo, quem vai pagar água, luz, aluguel, abrir novas igrejas, comprar som e cadeira? Ninguém. Vai existir igreja? Se ninguém der dízimo, vai existir igreja? Então eu uso só a lógica, o dízimo já é lógica. Não precisa nem usar a Bíblia. Pastor, se não dízimo é Bíblia, irmão, mesmo que não seja, é lógico. Não existe igreja sem patrocinadores. Precisa abrir uma nova igreja, vai comprar com dinheiro. Dinheiro de quem? Que ninguém dá dízimo. Então, se todo mundo usar a razão, o dízimo está na razão, na lógica. Ainda além de ser bíblico, está na lógica. Nem me pergunte se o dízimo é bíblico. Não precisa, irmão, provar na Bíblia. É só usar a razão. Se todo crente parar de dar dízimo, as igrejas vão fechar. O aluguel, água, luz, som, computador, telão e púlpito. Entenderam, meus irmãos? Quem entendeu, diga amém. Deus abençoe, muito obrigado. Os irmãos na internet, que Deus abençoe, muito obrigado. Que Deus possa. Quem gostou dessa aula, diga amém. Amém. Querem que eu volte mais? Diga amém. Amém. Olha, se eles gostaram, hein, irmão? Eu acho que eles gostaram aqui, né? É porque é o meu dom, é o dom que Deus me deu, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus, mais uma aula abençoada com o nosso pastor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor.